Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Gigantes Cast, o nosso espaço de empreendedorismo, alta performance e negócio, trazendo sempre para vocês grandes convidados, grandes nomes, grandes histórias aqui do nosso ecossistema empresarial de Criciúma. Lembrando que a gente fala sempre em nome dos nossos parceiros, aqueles que apoiam e acreditam nesse projeto lindo que a gente faz aqui, Cantinho da Massa, Neto Contabilidade, Zamaco Comércio de Ferros e o Posto São Pedro. Um abraço, um beijo para todos aí, obrigado por acreditarem no nosso projeto. E hoje nós recebemos aqui um convidado super especial, mais uma empresa parceira, mais uma empresa que faz o ecossistema aqui de Criciúma ser diferenciado, faz acontecer. Ele que é CEO da Pazeto. É isso aí. Pazeto Pisos e Acabamentos e Casa Pazeto. O homem é craque, viu? Olha aí, já viram que é diferenciado. Craque não só nos negócios, mas na vida também. Então, espero que vocês possam aprender, possam desfrutar com os insights, com as dicas que ele vai trazer. Toda a experiência, são mais de 30 anos. 30 anos de empresa, 30 anos de empresa. É muita coisa, né? Então, recebam aí com todo carinho, Felipe. Seja bem-vindo aqui ao nosso espaço. Obrigado por aceitar o nosso convite e que você possa trazer muitos ensinamentos aí para o nosso time. Vamos lá, Marinho, vamos ver o passo que tu vai dar, onde é que tu vai me botar aí. Se é a cara do gol, você vai me botar para escanteio agora. Quando a gente anunciou ali que tu ia vir, né, o pessoal começou a mandar mensagem, falou, aperta o Felipe aí que vai sair muita coisa boa dessa história. Obrigado pelo convite, vamos ver o que sai daí então. Imagina, eu queria que tu começasse pelo início, né, a gente fala sempre que a gente começa do começo. Como é que foi esse início de vocês ali na Pazeto, né? Como é que vocês construíram essa história, os desafios? É uma empresa familiar, a gente foi buscar, né? Tem teu pai envolvido, tem um irmão, como é que foi isso para vocês? Eu começo falando sempre pela minha idade, assim, né? Eu com 36 anos, então a gente fala em 30 anos de empresa, eu era muito novinho. Então, existem várias óticas para enxergar como é que foi o início da empresa, né? Tem uma história contada pelo meu pai, que é a história real. Tem a história do ângulo do meu irmão, como que ele enxergou, o meu irmão mais velho, então ele tem 42, na época já tinha 12, então no início da empresa. E tem a minha ótica, que eu tinha 6 aninhos, pô. Então eu vendo como isso aconteceu. Mas a empresa, ela nasceu exatamente assim, né? O meu pai trabalhava numa indústria. Eu vou tentar ser um pouco rápido nessa... Fica à vontade. Porque... Casa de vocês hoje. Vamos lá. Mas ele começou numa indústria, e nessa indústria ele trabalhava no setor de expedição, e aí ele chegou a ser convidado para cuidar, para terceirizar esse setor de expedição. A empresa veio a passar por dificuldades. Nesse momento, meu pai é desligado da empresa, e aí ele começa a tentar acertar as contas, né, do pessoal que trabalhava com ele. Então, ele já tinha lá 20 e tantos funcionários lá dentro da expedição, cuidando dessa indústria cerâmica. E aí, nesse momento, ele diz assim, Pazeto, tá fora. Pô, mas como é que eu vou fazer com os caras agora? Então, existia um contrato. E nessa rescisão desse pessoal todo, da empresa do meu pai, ele acabou recebendo isso em revestimento cerâmico, essa saída dele. Então, o nosso negócio... Então, o nosso negócio, ele nasce de uma necessidade. Ele não nasce pensado. Eu vou montar uma loja. Eu vou ser desse jeito. Eu já cheguei com valor investido, com estoque. Não. Empreendedor raiz mesmo. Empreendedor raiz. Empreendeu na necessidade. Foi na necessidade. E tem uma passagem muito nítida na minha cabeça, assim, que foi o dia que meu pai chegou em casa para contar isso. E a gente morava numa casa de madeira, assim, eu ouvi o pai chegava à noite. Se eu me emocionar, não tem problema também, né? Tudo certo, aqui o espaço cabe. Aí, a gente morava numa casa de madeira, eu ouvi o pai chegar. E aí, quando o pai chega, ele vai no meu quarto. Eu dormia com meu irmão, nós somos em 3 irmãos, né? Tem uma irmã mais nova também. E o pai chega e diz assim, bateu na porta do quarto, entrou, dormia num beliche, eu e meu irmão, né? Meu irmão dormia em cima, o filho mais novo sempre dormia embaixo. O nome do teu pai? Que era o perigo de cair. Newton. Seu Newton, Capitão Newton, um abraço. E aí o pai diz assim, gente, amanhã o pai não trabalha mais. Amanhã vocês vão acordar e o pai vai estar aqui. E aí eu não entendi nada, mas eu ouvi o meu irmão chorando. E eu tinha referência do meu irmão como um pai. Que show. Porque o pai, ele saía cedo quando eu ainda estava dormindo e chegava tarde quando eu já estava dormindo. Então e aí eu tinha o meu irmão em casa que me ajudava a mãe. A minha mãe era costureira, né? Trabalhava em casa, fazia os artesanatos dela então não tem berço de ouro nessa história aí. Essa história tem muita luta aí. Minha mãe fazia sandalinha com miçanguinha assim pro meu irmão vender na rua, sabe? Que massa. E assim a gente se virava. Que legal, cara, e é bacana isso, tu falar da questão da empresa familiar,
E a Aline sabe, nós recebemos o Adelor Lessa, ele batia muito nessa tecla, né? Dos desafios da empresa familiar, de tu ter pessoas ali que são da tua família empreendendo com vocês. E eu acredito que ela tem as vantagens, porque você tem braços ali que vão se unir contigo, mas ao mesmo tempo tem as divergências, tem as não concordâncias, né? De mentalidade, de visão ou até de gosto mesmo. Nesse processo de construção da empresa, como é que vocês lidaram com isso, né? Eu não sei até que ponto o teu pai continuou tocando a empresa até passar a gestão dela para vocês. Como é que funcionou para vocês isso, essa questão do convívio familiar na liderança da empresa? Eu vi, acho que foi essa semana passada, um recorte ainda do André Casagrande. Ele estava comentando assim que não existe empresa familiar. Por que não existe empresa familiar? Existe empresa e existe família. Perfeito. E aí tá junto ali. Na hora de uma decisão, tu escolhe pela família ou pela empresa? Tu escolhe pela família, porque é o teu laço mais forte. A família existe muito mais antes da empresa. Então, assim, a gente sempre vai se colocar como uma empresa familiar, mas o que existe mais forte mesmo realmente é a família, né? Então, mas muito nítido, assim. Meu pai, ao longo do tempo, eu comecei lá então como office boy, aí com 13 aninhos. Pô, vinha pro colégio, botava os boletos na pasta junto com o material escolar. E aí, Felipe, saindo da escola, desce o morro, vai até o banco, paga as contas e volta para casa. Que massa. Pô, já andava com dinheiro. 13 anos isso? 13 aninhos já. Tinha a idade do meu filho. Já tem idade pra isso aí, já bota no trecho aí. Ó, é uma dica boa pro Super Alex Júnior aí. Então, tudo aconteceu dessa forma. E aí vem a faculdade do meu irmão, vem o estudo do meu irmão. Meu irmão queria começar uma engenharia civil também, mas a minha mãe trazia uma filosofia muito grande da tal da segunda renda. Então, sempre a gente fazer um investimento imobiliário, fazer um pé de meia para uma necessidade. O dia que faltasse o emprego, ter outro meio para segurar as pontas aqui da família, né? Então, a minha mãe sempre quis ter, e é normal do pai querer projetar no filho, né? Sim. Então, chegou assim, eu quero ter um filho engenheiro. Aí meu irmão começou a engenharia. Aí desistiu e veio para administração porque a gente veio abrir o negócio. Então, o negócio da administração deu muita bagagem pro meu irmão. O TCC do meu irmão deu muita bagagem, ele foi estudar. E na época era início, né, cara? Tava no tempo lá do computador do Pentium 133. Então, quando a gente falava de gestão de estoque, de gestão de venda, de tudo isso, e uma introdução da tecnologia onde não existia, o meu irmão teve que viajar para fazer um TCC desse. E o TCC dele foi com base nisso. E aí isso deu muita bagagem pra gente, muita informação na ponta, muita informação a tempo real, pra gente poder tomar decisão assertiva, colocar um estoque, um produto, escolher e tudo mais. Massa, muito bacana isso, porque normalmente as pessoas têm uma visão da empresa familiar até mesmo diferente, né? Aqui é o lado profissional, então a gente decide pelo profissional, aqui é o lado familiar, depois até a Mara do Cantinho da Massa veio com o Iago aqui e falaram, não, tem dia que a gente quebra o pau entre nós mesmos ali, mas depois a gente toma uma cerveja todo mundo e se acerta. Normal. E segue o fluxo em prol da empresa. Então é muito bacana tu trazer essa outra visão, porque não existe uma verdade absoluta, principalmente no business, principalmente para quem empreende, cada um tem a sua maneira e aquilo que funciona para vocês. Às vezes o que funciona para ti na Pazeto, ele pode não funcionar para gente lá na minha casa, mas tá tudo certo, né? O importante é que vocês conseguem direcionar isso e é uma empresa sucessora. Eu conversava com a Camille agora ali, quando a gente anunciou que vocês iam vir, a gente abriu uma caixinha de perguntas. Então muitas pessoas, né, mandaram a pergunta pra gente ali, eu selecionei uma pergunta muito interessante, que é do Henrique, que é o CEO da Shake Lounge Criciúma. Vou mandar um abraço pro Henrique, parceiro. Ele perguntou pra gente assim, ó, Alex, pergunta pro Pazeto como foi para eles na pandemia. Como vocês lidaram com isso? A pandemia afetou vocês de alguma forma? Teve muitas empresas que tiveram muita dificuldade com relação a isso. Como vocês trabalharam essa questão? A pandemia, ela foi um evento, cara, que ela marcou demais, né? Porque a gente não tinha consciência, né? A gente começou com uma pandemia e as pessoas disseram assim, cara, vai durar uma semana. Vai durar 15 dias. No máximo vai durar 3 meses. Ninguém sabia de nada. E aí vem aquele papo é só uma gripezinha, lá do Drauzio Varela falou lá que é uma gripezinha e tal, não sei o quê. Depois foi um pouco usado politicamente e tal. Mas ninguém sabia de nada, cara. Ninguém sabia como é que ia ser. E aí a gente não estava preparado para isso. Porém, assim como outras oportunidades apareceram no decorrer dos anos, e a gente sendo uma empresa familiar, então, uma empresa sólida, com um caixa resguardado, a gente entendeu o momento, onde as indústrias fechariam. Quando a gente entende que a indústria vai fechar,
a gente entende que vai haver um gargalo. Nesse momento que vai haver um gargalo, o que a gente faz? A gente enche o nosso estoque. Uau. O mercado não vai conseguir absorver o consumo. Alguém vai ter que atender nesse momento. E aí, então, para nós, ele foi um evento. Graças a Deus, a gente passou de saúde, passamos ilesos pela pandemia. Só que ela foi um período de muito negócio, de muita geração de negócio, realmente. Ela foi também um divisor de águas, assim, porque ela deu mais uma reciclada no próprio mercado, né? Empresas que não eram fortes, empresas que trabalhavam... Reciclou, né? Empresas que Fez um trabalhavam filtro. de um jeito Sim. errado, elas não conseguiram sobreviver aí. Então, o pessoal que estava trocando moeda, o pessoal que não se preparou, que não fez caixa para se segurar nesse momento, o pessoal realmente não conseguiu ficar de Acho que a pé. pandemia ela fez um filtro muito grande, né? Do que era mais ou menos, do que era bom. O que era bom ficou e o que era mais ou menos ficou pelo caminho. Exatamente. Ela selecionou bem, assim. Não, mas é interessante e bom ver vocês ter essa visão, né? Porque assim, teve muitas empresas que ficaram pelo meio do caminho na pandemia, né? E vocês, pelo contrário, vocês aprenderam, se reciclaram, entenderam o que precisavam entender e seguiram crescendo, né? Tá aí respondida a pergunta do Henrique. Recentemente vocês receberam um prêmio CDA, né? Tiveram aí entre as 20 melhores empresas de pisos e acabamentos do sul de Santa Catarina. Isso aí repercutiu muito aqui na cidade de Criciúma, né? A gente ficou bem feliz assim por acompanhar vocês ali. Como é que vocês trabalharam isso dentro da Pazeto e como vocês fizeram, quais as estratégias vocês usaram para estar tendo todo esse destaque, né, e estar chegando nesse lugar de referência como vocês viraram aqui no sul de Santa Catarina hoje? Maranhão, isso aí foi construído... O político fala que é a 4 mãos, né? Nós formos falar que somos, então, em pai, mãe, mais 3, é construído a 10 mãos. É muita mão, né? E se considerar mais ainda genro que está no negócio e coisa, é construído realmente a múltiplas mãos, né? Então a gente fez questão, inclusive, de quando recebeu o título que estávamos em São Paulo, ele é um título, não é sul-catarinense, é sul-brasileiro. 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 Que show. Mais importante ainda, né, que aumenta ainda mais a relevância. Então a gente fez questão de bater foto com cada arquiteto que estava conosco naquele momento, que a gente estava em feira. Então a gente, cara, cada um faz parte disso aqui. Então a gente tinha que bater foto. Mas existe um momento muito emblemático, e o ano era 2014, se eu não me engano, tá? Não me falha a memória, nós fomos chamados para uma reunião na Portinari, lá na BR-101 mesmo, onde funcionava o escritório deles lá. Eles nos chamaram lá e falaram assim: Pazeto, vocês hoje apresentam um número, e esse número é um número muito bom para a empresa. Porém, o produto que vocês comercializam hoje, ele nos apresenta um resultado negativo. Vocês vendem muito produto de segunda classificação. Vocês não vendem um produto em classe A. E a gente já conheceu a empresa de vocês não têm um boletim atraso, não tem nada. Vocês são uma empresa que passa segurança para nós. E a gente precisa confiar a alguém trabalhar com esse tipo de produto. Então a empresa vai começar a desenvolver certos programas, programa de relacionamento para arquitetos, programas de produtos exclusivos, e a gente precisa que alguém seja o nosso bastião, alguém carregue nossa bandeira aqui na cidade, na nossa região. Como se fosse um embaixador. E a gente precisa de vocês. Que show, cara. Então até aqui foi bom para vocês, foi mais ou menos bom para nós, porque vocês resolvem um problema nosso, que tira o produto do estoque, dá giro e tal, não sei o quê, só que vocês vendem o produto que a gente vende abaixo do custo. A gente quer que vocês vendam um produto legal. E aí, nesse momento, cara, eu sempre coloco sobre muita sabedoria do meu pai e da minha mãe, porque não existia esses termos que a gente fala hoje sobre recorrência, sim. sobre essas coisas todas. Só que já estava no intuitivo deles, eles já entendiam isso. Eles já falavam para nós assim, na época a figura do arquiteto nem era tão forte na nossa região, mas ele falava assim: vocês têm que fidelizar o pedreiro, vocês têm que fidelizar o construtor. Então, naturalmente, a gente começa a entender o negócio, né? Entender realmente o business, como é que era, e aí a gente começa a trabalhar com o produto de um valor agregado um pouquinho maior. A gente começa a trabalhar com o produto em classe A, a gente começa a visitar o arquiteto que entrava uma vez a cada 15 dias na loja, começa a entrar 2 arquitetos por dia. Que massa. Então o negócio realmente começa a crescer. Isso aí mudou o jogo para vocês. Isso mudou o jogo total. Nesse mesmo momento, são várias coisas, né, cara? Acontece a questão do CDA. O
CDA é o Clube de Decoração e Arquitetura, no Sim. qual meu irmão está presidente hoje. Ele é um clube que existe há 15 anos já também. E aí nós fomos convidados exatamente por conta de um desses arquitetos que chega e diz assim, faz uma indicação. Já existia uma empresa, uma marmoraria, uma empresa de iluminação, e eles chegam e dizem assim, e perguntam para o arquiteto, quem é que a gente pode colocar para o ramo de revestimento cerâmico para a gente deixar o clube CDA um pouquinho mais completo, para a gente começar a ampliar. Então ele estava em criação desse grupo, esse clube, e aí nos indicaram. Cara, e aí quando aconteceu isso, ele realmente, o poder de network, ele mudou tudo, né? E aí a gente começou a abrir portas, o CDA nos abriu portas, em que a gente não conseguiria entrar, e a gente começou a conhecer mais pessoas, e pessoas que conheceram pessoas, e foram trazendo, e aí o negócio... E aí escalou, né? Aí a gente veio até uma segunda loja, veio a ter uma terceira loja, veio a ter um e-commerce, e aí o negócio foi embora. Cara, que bacana isso. É legal a gente entender porque eu vou dizer que talvez vocês não estivessem nem prontos para isso, né? Mas vocês foram ali, arriscaram, apostaram, uma conexão colocou vocês em um lugar realmente diferenciado, né? Que levou vocês ao CDA, que levou vocês ao prêmio, que vai levar vocês, o prêmio vai levar vocês a patamares ainda maiores. A gente sempre levanta muito essa questão, de daqui a pouco eu vou entrar nesse tema com vocês, né? Que é a questão das conexões dos relacionamentos, mas é interessante tu dizer isso, porque às vezes a pessoa tem muito empresário, tem muito empreendedor, né? Que fala assim, não, eu tenho que estar pronto. Tem que estar tudo perfeito, tem que estar tudo pronto, né? E nunca tá, né? Não dá. Nunca vai estar, né? Não dá. Eu gravei um vídeo hoje, o pessoal da agência foi lá, na loja, lá, e a gente foi fazer os materiais lá, os conteúdos, e elas assim, meu Deus, cara, como já mudou coisa, né? Felipe, vamos fazer aquele vídeo que tu fez há 3 meses atrás, dizendo assim, ó, eu entendo como é que é a obra. Aqui não tá pronto, aqui não tá pronto, aqui não tá pronto, aqui não tá pronto. Eram 4 lugares do showroom da loja. Sim. A loja tá aberta, pô, é pra estar funcionando tudo a pleno, né? 100%. E aí eu tava com os ambientes não prontos. Aí eu gravei fazendo um Reels, conteúdo um pouco mais humorístico, Sim. né? Mas que é a realidade. Então, e aí eu vou fazer o quê? Vou fechar a loja enquanto eu tô em reforma? Não tem como, cara. Então, realmente a gente teve que ir se moldando conforme o mercado vinha pedindo, né? E foi dessa forma que aconteceu. Quando a gente fez a implementação de outros tipos de produtos na loja, tentando aumentar ticket, tentando aumentar o tempo de venda do cliente dentro da loja, né, o tempo de consumo dele Sim. dentro da loja. Quando a gente fez todas essas alterações, tudo teve que ser feito no andar. Quando a gente abriu a loja ela tinha 5 metros por 10, 50 metrinhos só. Cara, não tinha reboco. Era no Sarapico. Esse foi o início. Esse foi o início. Até que um dia o pai vai pro centro, quando ele volta a parede está derrubada, meu irmão derrubou na marreta. E eu dizendo, mano, tá louco? Não, vou quebrar, cara, vou quebrar. Aqui não dá mais para trabalhar desse jeito. E quebrou na mão mesmo, ele quebrou. Não é brincadeira falar, não. Isso é mais uma prova, né, de que assim, ó, o feito é melhor do que o perfeito e você vai ajustando, trocando pneu com o carro andando, ajustando a rota ali até você conseguir o resultado que você almeja, que você deseja, né? Não é da noite pro dia, nós sabemos disso. Eu não acredito nisso, de que você vai construir grandes coisas da noite pro dia. Eu acho que isso aí é balela para vender curso, como o pessoal fala na linguagem de hoje em dia, né? Eu acredito nisso. Do passo a passo, no tijolinho por tijolinho, na construção, nos processos bem alinhados, e lá na frente essa conta fecha. Eu queria que tu compartilhasse um pouquinho com a gente, se teve algum momento nessa trajetória de vocês, aquele momento que vocês acharam que deu ruim, não vai dar certo, ou não vamos conseguir, ou mesmo na pandemia ali foi desafiador para vocês. Teve algum momento nessa trajetória de vocês aí de mais de 30 anos assim? Cara, a gente lembra de alguns momentos assim, da água bater na bunda, assim, mas de chegar a pensar em fechar assim, não. Mas a gente teve uma época em que a gente se dedicou tanto ao serviço braçal, ao operacional mesmo, que a gente começou a esquecer um pouco do número. E aí a gente olhava as coisas assim, e era meio no intuito, assim, no vulto, achismo. né? No achismo. Ah, tô vendendo, tá legal, tal, mas não tinha o número em si. E aí até que um dia a gente foi olhar assim e disse assim, cara, não tá legal. Não tá legal, não é aquilo que a gente imaginava, não. Aí a gente puxou, conseguiu puxar retroativo na nossa ferramenta, nosso RP lá na época. Puxamos retroativo e disse assim, cara, a gente tá diminuindo. Quando a gente pensou, tá diminuindo, a gente não pensou 2 vezes. Foi eu e a minha irmã daqui para São Paulo, já uma mentoria, uma imersão.
Marketing de diferenciação. Top. Pum, caímos lá, cara. Caímos lá, a cabeça veio fervendo. Cheguei lá, engraçado, talvez se a minha mãe estiver vendo, ela vai lembrar, vai ser engraçado. E aí eu cheguei lá e, cara, muito bom, muito bom. Eu tava fazendo já uma pós, uma FGV de gestão empresarial. E aí eu lá nessa imersão e eu digo assim, aí eu passei o dia lá na imersão, chego à noite no hotel, ligo pra mãe, eu vou comprar um curso. Vai comprar o quê? Pô, vou comprar um curso, vou comprar uma mentoria. Tá, mas quanto é que é? Ah, cara, 50 mil reais. Tu tá louco? Cara, estão fazendo uma lavagem cerebral. Estão fazendo uma lavagem cerebral. Tu vai apanhar quando tu chegar. Estão fazendo uma lavagem cerebral em ti aí, pelo amor de Deus. Eu pago a passagem, o valor que for, mas tu volta amanhã. Tu pega a tua irmã e tu volta amanhã. E aí eu assim, tá, vou respirar, vou calmar, não vou embora, vou fazer os outros 2 dias de imersão. 2017. Caramba, 2017. E aí, cara, fui com foco total. Segundo dia, terceiro dia, anotei, fiz coisas, planejamento, trouxe. Queria muito ter comprado. Até hoje eu acho que se eu tivesse comprado, talvez tivesse outro resultado também. Mas não comprei, mas deu tudo certo. Porque eu cheguei lá, eu tive muita clareza de muita coisa sobre questão de contratação, sobre questão de números, sobre questão de estar próximo do cliente, do especificador, né? Que a gente trabalha muito forte essa parte, né, Maranhão? A parte do arquiteto, da construtora. E a gente aplicou muita coisa disso. Mas quando tu coloca assim sobre a questão de não existe resultado da noite pro dia, não. Realmente não existe, cara. A gente estava lá e eu elenquei 10 coisas a fazer, as quais eu iria iria colocar como prioridade. Se fosse um checklist. Como se fosse um checklist. E fui colocando. E graças a Deus deu certo. Mas eu costumo colocar para as pessoas que eu converso, que me perguntam sobre negócio, é normal, né? A pessoa que está começando um negócio perguntar para quem já tem, o que eu faço? Eu costumo perguntar assim, cara, primeiro tu tá comemorando as tuas pequenas conquistas. Cara, tu trocou a máquina de barbear da tua barbearia aqui, tu comemorou isso? Ah, Felipe, mas isso aí é uma coisa que ninguém quer ver. Ninguém quer ver, não. Isso aqui faz toda a diferença pro teu negócio. É isso aqui que vai te levar a comprar uma cadeira nova, que vai te dar mais conforto para o teu cliente, que vai te fazer melhorar a tua fachada. Então, são esses pequenos passos que eu acredito que as pessoas esquecem de comemorar, de sentir o gosto daquilo, sabe? Pô, cara, eu vou lá e troco uma empilhadeira que tá já mais arranhada, mais estragada, já tô há 10 anos com ela, eu vou lá e faço a troca do equipamento. Cara, isso tem que ser comemorado. Quantas empresas no Brasil não têm a condição de trocar um equipamento desse? Verdade. Então, eu acredito realmente que a mágica está nas pequenas coisas, nas coisas que a gente faz todos os dias, né? Eu acho que tu, Maranhão, enquanto tá aqui com o podcast, tu fez o evento e tu vem chamando pessoas. Eu acredito que cada pessoa que tu traz aqui, ela não precisa te trazer um monte de insight. E é isso que não existe o direto, existe um pouquinho. E se uma frase do que eu falar, 3 palavras que seja ficar na tua cabeça, pô, é um ganho do caramba, pô. Das 10 coisas que eu elenquei naquele evento, eu não consegui colocar as 10 em prática. Consegui colocar 3. Foi suficiente para fazer o meu negócio levantar de novo. Isso, uma coisa que tu falou é muito verdade. E eu me sinto hoje, né? Eu converso muito com a Aline, eu me sinto muito privilegiado da gente ter esse espaço aqui de poder receber as pessoas, as marcas e as empresas. Porque o que a gente aprende, cara, é um absurdo. Eu aprendo uma barbaridade. Depois a gente vê, a gente revê. E quando a gente vai olhando as histórias a fundo, né, na realidade, como a gente falou, né, nos bastidores, a tomada de decisão, por que disso, por que aquilo, como iniciou, teu irmão que derrubou a parede porque não aguentava mais trabalhar naquele espaço que era pequeno, a gente aprende realmente que assim, ó, esses pequenos passos que você está falando é o processo. É a caminhada. Às vezes a gente valoriza tanto o palco, né? Poxa, a gente chegou lá no palco, eu fui atleta há 22 anos e aqui no Brasil o brasileiro ele tem essa mentalidade, o segundo lugar não serve, o terceiro lugar não serve, né? Só serve o primeiro lugar. E às vezes tu rala tanto, mas às vezes naquele determinado momento o primeiro lugar estava melhor que você. Ele se preparou melhor, ele pagou um preço maior do que você. Naquele dia ele estava mais inspirado do que você. Pode acontecer. Não quer dizer que tu é ruim também ou que tu é medíocre. E aqui no Brasil a gente tem uma mentalidade que o segundo lugar não serve. O segundo lugar é descartável.
O terceiro lugar, esse aí, então, tá morto. E é totalmente diferente, não é verdade? Principalmente no jogo do business, no jogo do empreendedor, igual tu falou. O cara, tu falou da barbearia. Nós temos um exemplo aqui de um cara que é muito amigo, inclusive nos assiste, é nosso amigo. Um abraço para ele, Daniel, da Dom Pettini Barbearia, que é uma das maiores redes de barbearia aqui de Criciúma. E aí, quando nós conhecemos ele, um dia eu procurei no Google para cortar o cabelo do meu filho. E a gente não estava encontrando. E ele era pequenininho, dava trabalho, tinha que botar no colo, aquela coisa toda. E aí achei a barbearia dele. Tinha um carro, ele colocou um carro grande lá na barbearia. Era lá na Santa Bárbara, próximo do Basilicata. Eu lembro como se fosse hoje. Cheguei lá na barbearia dele, tava ele, o Josué, era um funcionário que ele tinha. Eu sei que a gente conseguiu cortar o cabelo daquela fera, com muita briga. Conseguimos cortar e tal, não sei o quê. Troquei uma ideia com ele. E ele, cara, queria ter só esse lugar aqui, eu queria lá no Criciúma, como é que faz? Eu falei, cara, vou falar com o Luiz Goleiro, que era o capitão do time. Eu vou resumir a história. Nós colocamos o Dani lá dentro do Criciúma. Sim. O Dani começou a cortar o nosso cabelo, começou a escalar a barbearia Dom Pettini, e a barbearia Dom Pettini é a barbearia que é hoje. O início da escala dela surgiu daquela decisão dele de vir falar com a gente para dizer assim, olha, me ajudem, eu tô querendo cortar o cabelo lá do pessoal, mas eu não tô conseguindo, os acessos, a coisa não tá acontecendo. E eu me lembro que quando ele foi inaugurar a barbearia no shopping, ele chama o Luiz, a gente estava ali, celebrando a barbearia dele no Nações Shopping. Hoje tem uma no Nações, tem uma no Criciúma Shopping, tem uma no Angelone. É um negócio, já é um business grande, mas Sim. assim, a gente via nele a satisfação de estar dando mais um passo. A felicidade de estar conseguindo alcançar mais uma etapa concluída e já se preparando para a próxima, entendeu? Então, assim, isso que tu falou agora é muita verdade e a gente vê isso nessas grandes empresas que conseguem escalar, cumprem esse processo, mas que não se esquecem de valorizar o passo a passo, as pequenas conquistas que elas realizam. A gente falando disso, me vem muito à cabeça assim, a questão da humildade, né? É a questão da gente reconhecer, enquanto ser humano, que a gente é falho e a gente pedir ajuda, a gente pedir auxílio. E o auxílio ele pode vir realmente de grandes cabeças, grandes mentes e pode vir do pequeno também. Sim. Porque a palavra que vai vir da boca de algum desses, ela pode ter mais poder do pequeno até do que do grande. Porque o grande pode falar uma coisa muito fora da tua realidade, que não vai ser... Que tu não consiga aplicar num negócio menor, né? Que não vai ser execuível ali. Enquanto que o pequeno vai te falar alguma coisa que ele já colocou em prática ali, que funciona demais. Então, às vezes a gente se baseia e se coloca muito atrás de grandes mentores, atrás de gente desse tipo, e às vezes não é isso que a gente está precisando naquele momento. Com certeza. E a gente está precisando é de pouca coisa. Verdade. Uma coisinha pequenininha, cara, que vai fazer virar a chave, cara. Com certeza. E eu te falo, a gente aprende muito com todas as pessoas que a gente traz aqui, porque, assim, como eu falo, são pessoas que estão colocando a pele deles a risco, né? Vocês têm um negócio de vocês. Quantos funcionários a Pazeto tem hoje? A gente trabalha em cerca de 50 pessoas. Olha, imagina, são 50 famílias que trabalham diretamente com vocês, que levam sustento, que levam alimento para casa, que sustentam outras pessoas, então isso aí vai passar de 50 pessoas com toda certeza. Então, assim, a gente tem muito respeito, a gente valoriza muito isso, a gente acha muito bacana, porque no nosso entendimento a gente acredita que isso muda o jogo, né? Então é muito bacana trazer essa visão que tu traz também, né? Não só tu, mas todos esses empreendedores e esses empresários trazem pra gente. Eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente agora, esse mercado de vocês, de pisos e acabamentos, é um mercado que tá voando no Brasil, né? Agora tá dando uma sofisticada, uma gourmetizada, uma modernizada. Como é que tu entende esse mercado? Eu queria que tu falasse um pouco pra gente, como é que tu enxerga isso daqui pra frente, no Brasil, não só no Brasil, né? Mas a nível geral. Essa reunião que eu comentei antes, que a gente teve lá na Portinari para conversar, eles falaram, e aí são mentes brilhantes, né? Eles estão em cargo de direção, não é por acaso, são pessoas muito queridas pela gente até hoje, são pessoas que a gente bateu foto, inclusive, com o troféu, e eles estavam lá em São Paulo, por coincidência, até no mesmo restaurante que a gente, e batemos foto, porque foram pessoas que deram esse insight para a gente na época, né? De o seguinte, pazetinhos, o mercado do material de construção ele vai se gourmetizar nos próximos anos. O pessoal vai entender que entregar brita e areia, desculpa até falar num termo chulo assim, né? Mas é verdade, isso é vida real, né? Ele não vai valer a pena. Tu carregar tubo de concreto em cima de um caminhão, vai quebrar o caminhão, o transporte é caro, não tem pessoal para descarregar. O pessoal vai sair desse tipo de produto para começar a entregar um produto de menor volume e mais preço agregado, mais valor agregado. Então isso realmente veio acontecer. A gente começou a ter o exemplo de grandes redes
de home center, tipo Leroy Merlin, tipo Costaneira no Rio Grande do Sul, várias redes começaram a montar a sua loja exclusiva de revestimento, tirando um pouco o foco do material de construção e começando a fazer esse negócio mais gourmetizado. Então a gente já teve essa visão e esse auxílio lá na época. Então o que a gente faz nesse momento? A gente se posiciona, porque o mercado vai vir atrás empurrando. Se a gente não se posiciona nesse momento, a gente é atropelado pelo mercado. Então a gente precisa realmente estar muito ligado. A coisa acontece muito rápido no nosso mercado, no varejo de acabamento de construção civil. Sim. Então, quando a gente faz essa mudança, esse posicionamento, a gente se coloca pelo menos há uns 3 anos na frente. Que é quando o cara vai conseguir fazer a mudança dele até chegar naquele ponto onde eu estava antes. E aí o ponto novo que eu estou agora, ele vai precisar de mais 3 para chegar de novo. Então, a gente precisa estar em constante evolução quanto a isso. Inclusive, a gente está passando por isso nesse momento, que é quando a gente coloca os eletros gourmet para vender na loja. São eletros semi-profissionais, né? Então a gente já trabalhava com a parte de revestimento cerâmico, que foi onde a gente nasceu. Muito próximo da onde a gente nasceu, a gente já começou a trabalhar com metal e a louça sanitária, que são as torneiras, monocomandos, aquele brilho todo da casa, sim, né? E a gente já trabalhava com isso aí. E aí existe essa movimentação agora das nossas lojas, do nosso segmento, do nosso tipo, se tornarem espaços gourmet, espaços de cozinha, espaços de curtir a casa, muito em alta, né, de aproveitar a casa. E aí a gente vem nesse movimento. Então a gente fez isso, enquanto que outras lojas, então, vão demorar mais um pouco para chegar lá de novo. E aí o nosso espaço ficou pronto. A gente em breve vai trazer esse espaço para a Casa Pazeto, que é a nossa loja mais do centro, né? Enquanto a gente tem a nossa matriz, a Pazeto Pisos e Acabamentos, que fica lá no Morro Estevão. Então, lá a gente já está com esse showroom pronto, já vem funcionando, já vem fazendo mini eventos com os arquitetos, trazendo eles para conhecer as tecnologias novas. E, cara, o próprio arquiteto é de cair o queixo. Tem muita coisa que nem eles conhecem. Então, a gente está mostrando, está colocando à disposição deles, dos clientes deles, para fazer as casas mesmo cada vez mais funcionais, vamos dizer assim, né, duradouras e tudo mais, né, cara? Isso é bacana porque, assim, tu traz o insight de que, assim, ó, ou você se adapta ao mercado, às coisas que estão acontecendo, ou você vai ficar para trás. Ah, não. Vocês estão, como tu falou, vocês já estão se antecipando. Eu até tenho uma frase que eu gosto muito, que é do Wendel Carvalho, que ele fala que quem se antecipa do Wendel não, do Thiago Brunet. Ele fala, quem se antecipa governa. E isso que vocês estão fazendo, esse movimento de se antecipar ao mercado, vai gerar uma vantagem competitiva bem interessante aí para vocês. Legal, muito bacana a gente ver que é assim, ó, o sucesso que vocês estão tendo, né, essa diferenciação que vocês estão tendo aqui na nossa região, não é por acaso. É uma construção, né, veio desde lá do começo, vocês entenderam, em determinado momento tu teve que ter mentor, teve que ir ali aprender, se desenvolver para poder trazer para cá esse conhecimento, já estão pensando lá na frente em se antecipar ao mercado, então a gente vê assim, ó, não é à toa. Né? Não está onde está à toa, né? Há toda uma construção e é bacana isso porque as pessoas olharam agora, está recebendo prêmio. Ah, não, agora as coisas estão acontecendo agora. Não, as coisas já estão acontecendo já desde bastante tempo. Muito interessante, bacana demais, né? E a gente vai entrar num ponto agora que é o ponto familiar, né? Eu queria que tu abordasse um pouco esse tema, né, da família, a importância do teu pai, né, do teu irmão que trabalham ali com vocês. Eu sei que tem muita gente, os pazetos, como tu falou, né, os pazetinhos, estão tudo envolvido ali na operação. Eu queria que tu falasse um pouco sobre a importância disso pra gente. Tocasse num ponto antes sobre a questão da família ali, de quebrar os pratos, brigar e tal, mas depois sentar, todo mundo tomar uma cerveja e ficar tranquilo. Acontecia, né? Também? O pessoal do restaurante ia tomar cerveja, mas no nosso ainda é na casa da mãe mesmo. A casa da minha mãe fica em cima da loja. E ali a gente se encontra todos os dias, para tomar o café da tarde, normalmente. Então é sempre um momento de acalmar os ânimos, né, da minha irmã mais nova, bater na mesa e dizer assim, ó, não quero mais falar de empresa hoje, pelo amor de Deus, para um pouco. Chega. Para um pouco. Mas eu e meu irmão, a gente tem uma diferença de 6 anos, e aí, quem sabe, já dá uma quase diferença de uma geração, né? E a gente tem um perfil um pouco diferente. A gente não conseguia trabalhar debaixo do mesmo teto. Hoje, graças a Deus, eu trabalho em uma loja, ele trabalha na outra. E a gente se dá super bem. Sou padrinho dos filhos dele, ele é padrinho do meu filho, tipo, família, tudo certo. Mas o ritmo de um é diferente do ritmo de outro. Não existe ritmo certo nem ritmo errado.
Simplesmente algumas coisas eu consigo dar mais celeridade, outras coisas ele consegue visualizar de outra forma e até me freia, me acalma, entendeu? Quando é uma decisão um pouco mais estratégica, né? Isso acontece, é normal. E a minha irmã fica no financeiro dando respaldo para tudo isso, né? Ela mandando os dois freados aí no caso, né? Ela é a mente pensante, se acalmem. Calma lá, que não é bem assim. Então, a nossa organização hoje, ela acaba ficando realmente o meu irmão na loja matriz, onde tem os pepinos maiores, assim, para cuidar, né? Questão de expedição, de pessoal, a entrega. A loja matriz, ela é uma loja maior, ela comporta outros negócios nossos, são comportados também na loja matriz, né? Que é a nossa indústria de pallets, é a nossa holding familiar, os nossos negócios de aluguel, construções, nossas coisas, fica tudo lá. Tudo lá. Tudo lá. E eu fico com a cabeça um pouco mais livre para pensar na loja, no comercial, no comercial da Casa Pazeto em si, né? Consigo fazer um trabalho de visita mais tranquilo. E a minha irmã que fica no financeiro e cuidando da parte do e-commerce. Então, isso a gente consegue fazer essa divisão desse jeito. O pai e a mãe foram passando o bastão, né, como a gente falou antes. Meu pai hoje cuida dessa parte da indústria de pallets ainda, bem forte ainda. E a minha mãe, ela trabalha com a minha irmã na parte do e-commerce. Ajuda demais e faz o papel de vó. A minha irmã acabou de ter um bebê também de 3 mesinhos, então, como a gente trabalha e mora ali tudo muito perto, e aí a minha mãe consegue dar um apoio para minha irmã também, para minha irmã voltar ao serviço um pouco antes do tempo do puerpério aí. Que legal, cara, muito bacana, porque assim, ó, vocês, mesmo com as diferenças, igual você falou, né, hoje tu consegue trabalhar em um local, teu irmão consegue trabalhar num local, teu pai já tá trabalhando mais em uma outra área, fugiu um pouco ali já da Pazeto, mas vocês continuam em atividade e cada um fazendo a sua função, conseguem tocar essa operação, conseguem tocar esse business de vocês aí, né, que vem fazendo muito sucesso e que as pessoas vêm admirando e a gente fica feliz em saber, né, que vocês conseguem fazer isso com maestria. Felipe, obrigado por ter disponibilizado, a gente está chegando ao final, o tempo realmente é curto, ficaria aqui mais 1 hora falando, né? Eu acho que tem muita coisa ainda para se debater, espero que no próximo a gente possa te trazer aqui para falar um pouquinho mais. Nós temos um quadro aqui dentro do nosso podcast, né? Dentro do Gigantes Cast, que é o Arquivo X, onde algumas pessoas da caminhada de vocês, ali da Pazeto, né? Vão mandar um abraço para você e vão mandar uma mensagem. Vamos lá acompanhar? Vamos ver o que... Você não sabia, não. Cara, vamos ver o que tem por aí. Vamos lá? Deus foi tão bom que ele deu o Felipe e depois deu a Ângela para mim também. Então, é algo que eu amo de paixão, como já falei, e que quero que ele esteja aí comigo aí até os últimos dias da minha vida também, né? E que a gente possa compartilhar ainda muitos momentos juntos. Mano, um grande abraço, né? Te amo, mais uma vez, e sucesso, hoje e sempre. Um abraço, pessoal. Tudo de bom. Felipe, gente, assim, ó, eu acho que ele tem uma boa presença, né, para começar. E assim, ó, precisa sempre de uma secretária. Manter atualizado, porque de acordo com que muitos afazeres, muitos compromissos, alguma coisa acaba esquecendo, né? Mas de um enorme coração, tá? Sempre tentando ajudar um ao outro. Olá, bom dia. Que bom que o pessoal reconheceu o trabalho que Felipe e seus irmãos estão fazendo em recebimento desse prêmio. Que o prêmio a gente tem que ter conhecimento e conquistá-lo, não apenas porque recebe. Então é um orgulho muito grande para nós tê-lo como filho e representá-lo a família e a nossa empresa mediante essa comemoração. Vamos falar? Papai, eu te amo, minha. Papai, a gente tem muito orgulho de você. Você é um papai maravilhoso e um marido sensacional e não poderia ser diferente no teu profissional. Tudo que tu faz pela empresa, toda a tua dedicação. A gente tem muito, muito, muito orgulho de ti, né, filho? A gente tem muito orgulho. Tu é o melhor pai do mundo, o melhor marido do mundo. Beijo. E aí, Porra. artilheiro? Ficou pesado. E essa galera aí? Viu o brinquedo do meu filho, pô? Uma empilhadeira. Uma máquina. E aí como é que cai o fruto longe do pé? Não tem jeito, né? Cai não. A gente ensina, assim como eu fui ensinado,
assim como eu estou aqui hoje representando a minha família e minha empresa, eu acredito que um dia eu vou sentir o mesmo orgulho do meu filho também. Viu o pai ali com a cadeira quebradinha no canto, ali no encosto de braço? Cara, eu vou te falar, essa mensagem do teu pai, ela me impactou muito, porque eu perdi meu pai, né, recentemente, e eu era muito meu pai. Tipo assim, o meu pai, o que ele falava de mim era a lei, né? Meu pai tinha muito orgulho do que eu me tornei, da carreira que eu construí. Então, assim, eu acho que a empresa de vocês, ela é o que é porque ela é uma empresa de verdade. Ela é uma empresa que tem princípio, que tem valor, tem uma base muito forte do teu pai, né? Quando tu falou ali do teu mano, cara, o meu mano era a minha referência de homem, é o meu irmão mais velho. Então, assim, eu acho que o sucesso que vocês construíram e vem construindo, ele tem muito disso, de verdade, né? De oração de mãe, de cuidado de pai. Então, assim, obrigado. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, obrigado por ter vindo dividir aqui a experiência de vocês, né? O que vocês vêm fazendo, que é bonito. Eu acho que isso é muito válido. Eu acho que maior do que qualquer sucesso, maior do que qualquer conquista e dinheiro, prêmio, eu acho que isso daí é o principal segredo hoje da Pazzetto, de você estar fazendo sucesso. É isso. Obrigado mais uma vez. Baita presente, cara. Esse teu convite de vir aqui falar foi muito bom. Eu acredito que se alguém vê essa nossa entrevista hoje, vai ser impactado de alguma forma com alguma da nossa conversa, de algum trecho da nossa conversa. E parabéns por estar enriquecendo a cabeça, a mente das pessoas, fazendo as pessoas empreender e despertando esse movimento todo nas pessoas aí. Tu é grande parte disso, com certeza. Parabéns de verdade, Maranhão. Valeu. E a tua família aí, né? A minha tropa tá toda aí, né? Pessoal, esse foi mais um Gigantes Cast especial com o Felipe da Pazzetto Pisos e Acabamentos. Espero que vocês tenham aprendido, tirado insights poderosos e valiosos dessa história brilhante. Mais uma família empreendedora, mais uma família que pagou o preço e que fez acontecer até chegar lá. Já compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ver essa mensagem. Nos sigam nas redes sociais para que nós possamos levar esse projeto cada vez mais longe. Se você que é um patrocinador e tem interesse em nos apoiar nesse projeto, a gente vai deixar um link aqui embaixo. Você pode mandar uma mensagem, o nosso time vai te atender. A gente vai ter todo o prazer em ter a sua marca junto conosco aqui nesse projeto. Nós vamos estar só começando, vamos levar essa mensagem muito longe, tá bom? Beijo no coração de vocês e até a próxima.